Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Verde. Se você não conhece este canal ainda, saiba que aqui falamos das tecnologias mais modernas com energia renovável para o aquecimento de água. Então, siga-nos no YouTube, siga-nos no Instagram e também no TikTok para dar uma moral. Então vamos direto ao que interessa. Esse estudo econômico, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, é um estudo solicitado por um cliente de um termas, né, um resort, onde eles estão construindo um novo prédio, né, nesse hotel, parque aquático, enfim, que terá 70 apartamentos. O cliente solicitou que nós fizéssemos um estudo para a implantação de um sistema de aquecimento a pellet, né, a biomassa, um sistema de aquecimento solar e comparasse tudo isso com os sistemas a gás e sistemas por resistência elétrica, né, que é as tecnologias que ele tem hoje lá disponível. Então, deixa eu ajustar a câmera aqui. Opa. Então aqui, pessoal, a nossa comparação vai ser sistemas de aquecimento solar, sistema de aquecimento a pellet, né, biomassa, sistema de aquecimento elétrico e sistema de aquecimento a gás. Então, o que que nós temos aqui? Então, nós temos aqui o consumo. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Ok? Então, nós temos aqui de janeiro a dezembro, certo? Ah, a temperatura ambiente da cidade, o volume de água são 10 metros cúbicos de água armazenados ao dia. Temos aqui a média mensal e o total anual. E temos aqui a demanda energética mensal em quilowatt-hora. Então aqui temos uma estimativa, né, baseado no preço do pellet na região do cliente, que é aproximadamente R$ 900 a tonelada. O gás aqui, se não me engano, é R$ 8,50 o quilo. E a resistência elétrica, aqui o cliente está pagando mais ou menos 78 centavos o quilowatt-hora. Então nós temos aqui que para aquecer os 10 metros cúbicos de água ao dia, da temperatura ambiente até, se eu não me engano, 50 graus, o cliente gastaria aqui mais ou menos quase 2 toneladas de pellet em média mensal, mais ou menos R$ 1.800, R$ 1.700. Observando, é claro que nós temos os períodos aqui de junho, julho, aonde esse consumo fica mais alto e nos períodos de verão esse consumo fica mais baixo. Então, isso seria utilizando o pellet, pessoal, que é essa máquina aqui. É uma geradora de água quente europeia com 70 anos de desenvolvimento, toda automatizada, autolimpante. É um equipamento que ele absorve, ele produz, ele extrai ao máximo a energia do pellet. Para quem não conhece, o pellet, pessoal, é um granuladozinho de madeira produzido, né, com serragem de madeira, aonde essa serragem passa em máquinas, né, resumidamente retira toda a umidade e seca essa maravilha e prensa, né, com pressão e temperatura, formando o pellet, que é um granuladozinho de madeira que tem uma alta concentração de energia em apenas um grãozinho. O Brasil é um grande produtor e exportador de pellet, né? A Europa compra aí navio graneleiro fechado de pellet. E por que que vale a pena eles comprar esse produto aqui do Brasil? Porque lá eles têm máquinas como essa, de altíssima eficiência, que extrai toda não, mas o máximo de energia possível desse combustível. Então, como eu falei para vocês, 92% de eficiência térmica, isso significa que a cada 100 quilos de pellet colocado na máquina, 92 é transformado em energia. Se perde aproximadamente 8% em calor pela chaminé e uma cinza de baixíssima densidade que é gerada. E essa máquina é autolimpante, então traz também uma grande comodidade para o cliente. Então vocês verem, esse é o silo dela e aqui está o corpo da máquina, o queimador aqui. Então essa é uma máquina de extrema eficiência, ideal para hotéis, resorts, enfim. Então esse é o sistema proposto para o cliente. E aqui está os dados de consumo de pellet estimados, é claro, né, pessoal?
E o gás aqui, né? Então a gente está falando aqui de um aquecedor comum, um aquecedor a gás de passagem, né? Que vai atuar por acumulação no reservatório térmico, são 10 metros cúbicos de armazenamento, dois reservatórios de 5.000 litros estão sendo propostos para ambas as tecnologias. Então a estimativa de consumo de gás aqui, pessoal, é aproximadamente quase 1.000 quilos de gás por mês, né? Uma média anual, né? E aproximadamente R$ 8.000. Com a resistência elétrica, que é uma opção que o cliente solicitou, ele gastaria mais ou menos 12.000 kWh por mês, em média, e gastaria quase R$ 11.000. Então, podemos observar aqui que o pellet ganha de forma generosa aí, né, das outras tecnologias. Então aqui nós temos aqui uma análise do investimento, né? Então o investimento da máquina pellet descontando aí o valor dos reservatórios térmicos, né? Ele investiria mais ou menos R$ 100.000 nesse sistema de aquecimento a pellet. Ele teria uma economia anual em comparação com o gás de aproximadamente R$ 78.000, quase 79, e uma estimativa de economia anual em comparação com a resistência elétrica de R$ 109.000. Então, o payback em relação ao gás, 1,5 anos, e um payback em relação à eletricidade de 1 ano. Olha que interessante, temos aqui visualmente, né, mostrando esses custos anuais, né? Então, com a eletricidade, o cliente gastaria R$ 130.000 no ano, com o gás ele gastaria mais ou menos R$ 100.000 e com o pellet aproximadamente R$ 21.000 mais ou menos. Então isso aqui é bem interessante, pessoal, observar em geral o sistema a pellet com a nossa máquina, né? A máquina da Aricazan, essa máquina europeia de altíssima eficiência. Em geral, o payback do investimento comparado ao gás, na maioria das vezes, fica abaixo de 2 anos, né? Veja que aqui nós estamos falando em relação ao gás, 1,5 anos de payback. A depender do custo do gás do cliente, se for mais caro, esse payback fica muito mais rápido. Se o cliente tem um gás muito barato, vamos falar um gás aí de R$ 4 a R$ 5, que é bem difícil, o payback vai para 3 anos, o que já é um retorno de investimento maravilhoso aí, né, pessoal? E para o sistema de aquecimento solar, o sistema proposto para o nosso cliente, deixa eu ajeitar aqui, o sistema proposto para o nosso cliente é o sistema de tubos a vácuo com heat pipe. Por que que eu gosto de utilizar esse sistema de tubo a vácuo com heat pipe? Primeiro que o tubo a vácuo é a tecnologia de aquecimento solar mais moderna que existe no mundo. O tubo a vácuo, infelizmente, não é produzido no Brasil, mas sim na China e talvez alguns países europeus também produzem. É uma tecnologia aí que se assemelha a uma garrafa térmica, ela absorve a irradiação e ali ela fica presa dentro do tubo. É um equipamento que funciona muito bem em climas frios, muito bem em climas nublados, então até mesmo quando está em baixa insolação ele trabalha muito bem. E por que que eu gosto de utilizar esse sistema de heat pipe? Então, o sistema de heat pipe ele é utilizado nos aquecedores de alta pressão. Mas mesmo que o meu sistema não seja alta pressão, eu gosto de usar em obras de grande porte esse tipo de tubo. Por quê? Porque a água não entra dentro do tubo de vidro. Quando a água entra dentro do tubo de vidro, que é no caso dos tubos a vácuo de baixa pressão, pode ocorrer momentos onde ocorra uma entrada de água fria enquanto o tubo está muito quente e ocorra um choque térmico que quebra esse tubo. E como tem água dentro, ele vai ficar vazando água até alguém ali fechar um registro, trocar esse tubo. No caso do sistema alta pressão, que é esse com heat pipe, ele tem a água não entra dentro desse tubo. Então, a transferência de calor ela ocorre da seguinte forma. Esse tubo que vocês estão vendo aqui é um tubo de cobre oco. Dentro dele, aqui pela imagem, a gente pode ver uma animação aqui. Ele tem um fluido térmico aqui dentro, que a temperatura ambiente ele é um líquido e conforme ele esquenta, ele evapora. Então, além do cobre, que já é um condutor, eu tenho esse fluido térmico
que ele transfere o calor para a água lá na ponta desse tubo de calor, certo? Então, esse tubo de calor aqui, como dá para ver na imagem, ele é conectado no manifold, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, dentro dela, né? Isso aqui é uma capa de alumínio com isolamento de lã de vidro. Nós temos esse tubo de cobre aqui, se eu não me engano, 30 milímetros, onde tem esse poço vazado aqui que é conectado a esse heat pipe, é passado uma pasta térmica aqui. Então, a água vai passar somente aqui nesse manifold, né? Somente nessa parte aqui, não entrando água dentro dos tubos. Isso promove uma segurança ao sistema muito grande, né? Fora que a durabilidade desse equipamento é muito longa, muito mais longa que outro equipamento. Nós estamos falando aqui de materiais como vidro, cobre, alumínio, lã de vidro e vai ter alguma coisa de polímero ali, mas muito pouco. Então a durabilidade desse equipamento é muito grande. Então, obras de grande porte eu gosto de trabalhar com esse equipamento pela durabilidade, pela segurança. Se ocorrer um problema ali com o cliente, não vai ficar vazando água, vai dar tempo dele nos avisar, a gente ir lá e resolver sem uma correria imensa, né? Então, é uma grande vantagem. Então, o sistema proposto para esse cliente é um sistema de aproximadamente 14 coletores de 30 tubos, modelo alta pressão, classificado em ano em metro. E nós temos aqui o comportamento desse sistema solar ao longo dos meses do ano. Então, nós temos aqui de janeiro a dezembro. Podemos ver aqui que no verão, esse solar ele vai atender aproximadamente 76 a 72% da demanda, certo? No inverno, ele cai para 41%, 45%. E nos períodos aí de calor ele vai retornando à produtividade máxima. Em uma fração solar anual, esse sistema vai atender mais ou menos 61% da demanda da energia, gerando uma economia. Por que que eu não coloco mais coletores para chegar aqui próximo a 90%, 80%? Porque quanto mais coletores, mais encarece o projeto e às vezes não é viável, né, pessoal? Em geral, o solar para projetos grandes é interessante que eu trabalhe de 50 a 75% da demanda para que fique um custo-benefício adequado. Porque senão vai acontecer de no verão eu ter muita energia sobrando, muitas vezes vai passar de 100%, então eu vou ter uma água, uma temperatura muito quente no reservatório, então às vezes não é viável ter essa energia sobrando. E no inverno, infelizmente, no inverno as quedas de produtividade são grandes, por mais que você superdimensione o sistema. Então, com o aquecimento solar térmico, nós temos aqui, deixa eu tirar essa imagem aqui. Então, nós temos aqui ah, esse resumo do estudo. Então, eu já mostrei aqui como que seria sem o solar, o estudo sem o solar, o consumo de pellet, o consumo de gás e o consumo de resistência elétrica, né? Vemos aqui que com o solar, como ficaria esses custos, né? Com o combustível. Se o cliente já tivesse um sistema pellet, sem o solar ele estaria gastando mais ou menos R$ 1.700, né? E com o solar ele estaria gastando mais ou menos R$ 700. Então cairia aqui esse consumo. Com o gás, o cliente estaria gastando R$ 8.000 por gás, por mês de gás. E com o solar ele baixaria para 3.200 mais ou menos o custo em reais. Sem o solar ele estaria gastando mais ou menos R$ 9.000 por mês com resistência elétrica. E com o solar ele baixaria para 3.600, R$ 4.000 por mês de resistência elétrica, né? Com eletricidade. Então esse aqui é o resultado que traria o solar. Então, para o sistema de aquecimento solar, o cliente estaria investindo mais ou menos R$ 127.000 com o sistema solar. Uma economia anual de gás, né? Uma estimativa de economia anual comparada ao gás de R$ 60.000. Se fosse estimar essa economia
de eletricidade seria um pouco mais, R$ 65.000. Um payback do solar em relação ao gás de 2,5 anos e em relação à eletricidade com o uso da resistência elétrica 2,3 anos. Podemos ver visualmente aqui neste gráfico que o cliente gastaria sem o solar R$ 100.000 no ano, com o solar ele gastaria 39, mais ou menos 60% de economia, né? Com a resistência elétrica ele estaria gastando 111, R$ 112.000 no ano, cairia para R$ 43.000 no ano com o solar térmico. Podemos ver aqui, né, pessoal, um resumo dessas duas opções de projeto. Então, com a biomassa, o pellet e com o solar. Então, com o pellet, né, o sistema biomassa, o investimento inicial seria R$ 100.000. O cliente alcançaria uma economia em relação ao gás de quase R$ 79.000, um payback de 1,5 anos. Com o solar térmico, o investimento seria aproximadamente R$ 127.000. O cliente alcançaria uma economia anual de gás de R$ 60.000 mais ou menos, com um payback de 2,5 anos. Então podemos ver, pessoal, que ambos os projetos têm um payback muito rápido comparado ao gás, né? No entanto, nós podemos ver que o pellet se torna mais vantajoso para essas obras de grande porte. Por quê? Primeiro que o pellet é barato para esse cliente, R$ 900 a tonelada é muito barato. Até R$ 1.200 a tonelada é um preço muito bom o pellet. E nós temos aqui uma máquina muito eficiente, né, pessoal? Essa geradora de água quente é muito moderna, ela extrai muito a energia do combustível. Então, por isso que ela se torna muito mais viável para esse empreendimento. O solar é muito bom, né? Mas nesse caso vale mais a pena o cliente inicialmente optar pelo sistema pellet. Após o sistema pellet implementado, é necessário reavaliar esse consumo de pellet, porque aí vai ter também custos de anel de circulação, vai consumir energia, vai ter perdas não calculadas nesse sistema. Pode ser que o comportamento dos clientes seja diferente do que foi estimado. Então, é interessante que depois a gente avalie como está sendo esse consumo de pellet e faça um novo estudo do sistema de aquecimento solar para avaliar esse investimento. Com certeza, após o sistema pellet, talvez não precise um sistema tão grande quanto esse que está sendo ofertado agora, né, para suprir a demanda de economia do cliente. Então, após o pellet, ele vai ter o menor consumo possível em dias de chuva, no inverno, à noite, que é onde tem o maior consumo em um hotel. E após isso, a gente tenta estudar um sistema solar para trazer mais economia ainda, aproveitando o calor do sol que ocorre durante os dias quentes do ano. Então, esse é o vídeo, pessoal. Eu quis trazer um pouco aí do estudo que a gente apresentou hoje para o nosso cliente, um hotel aqui na região. E se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreva no nosso canal, se inscreve lá no Instagram, no TikTok, se você usa essa plataforma. E deixa um comentário aqui o que você achou desse vídeo. Você gostaria que eu fizesse mais vídeos mostrando esses casos aqui reais de estudo? Se você também é um hoteleiro, se você tem um empreendimento, um motel, algum empreendimento que necessite água quente, por favor, me chama aí no comentário, me chama no e-mail, manda mensagem no WhatsApp, que será um prazer atendê-los, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.